sexta-feira super abençoada, super maravilhosa. E você é a nossa companhia preferida, hein? Não conta pra ninguém. Boa tarde, gente. Não conta pra ninguém. Eu tenho certeza que ninguém vai ficar sabendo agora, viu, gente? Segredo só nosso. Terção, né? Hoje é terça. Terçou. Terça-feira. Nossa, você sabe que hoje de manhã eu também tava achando que era qualquer outro dia, menos terça. Menos terça-feira. Gente, a semana passa muito rápido. Quando você vai ver, já é quarta, quinta, já tá acompanhando a sexta, passa muito rápido. Por isso que é bom a gente aproveitar todos os momentos, assim, intensamente, cada um deles, como se fosse o último mesmo, né? É verdade. O nosso programa hoje promete, como todos os dias, a gente separa pautas especiais, exclusivas pra você. Hoje a gente vai ter um assunto muito sério, vamos falar sobre câncer de mama, como você prevenir e também, se você estiver em tratamento, quais são aí as dicas para você poder ter um tratamento mais tranquilo, né? Com certeza, gente. E na nossa cozinha nós vamos fazer hoje uma tilápia adorê, maravilhosa, deliciosa. Tava até perguntando pra Babi aqui. Babi, dorê é douradinha, né? É adorada. Adorada, gente. Olha que delícia esse prato aí, imagina uma saladinha só. bem saudável esse prato Combina, aí. né? Com a batatinha sauté ali, super combina tudo. A gente vai fazer daqui a pouquinho também. Muito bom, gente. E você? Deixa eu te fazer uma pergunta, Kelly. Faça. Tem algum arrependimento na sua vida? Você tem um arrependimento, você fala, ai, me arrependo disso pra sempre. Falando de forma séria, É. porque sempre vem uma piada junto, né? Sempre. Mas eu me arrependo da faculdade que eu fiz. Eu também. Me arrependo. Esse foi um arrependimento também que eu Porque a gente tive. tem pouca idade, ainda Falei, não tem tudo muita errado. maturidade. Hoje, eu indicaria o quê, talvez, dependendo da faculdade. Minha filha quer fazer medicina, né? É. Então tem que começar a estudar desde já. Mas, por exemplo, se ela não quisesse, fazer vários cursos pra ver o que Primeiro realmente que você quer. gosta. Porque você confunde muitas coisas. Eu fiz pedagogia porque eu confundi com comunicação. Ah. Eu gostava de ensinar, gostava de, né, de dar aula Sim. e tal. E, na verdade, eu gostava de me comunicar. E eu só fui aprender isso depois de uns 5, 8 anos aí. Poxa, e eu fiz educação física, né? Ah, é? Nada a ver com a hora do Brasil. E ainda mais, né? Depois a gente acabei não É. usando, trabalhei super pouco na área e acabei virando depois apresentadora, né? Então é um arrependimento que eu tenho também. Ajuda em alguma da coisa, facu- né? Ajuda, Você sempre. aprende outras coisas. Português é uma coisa que me É. ajuda bastante, uma coisa que eu tô muito cuidado, né? Acho que é uma coisa que me ajudou com a faculdade e tal, mas também só. E eu tenho um arrependimento também. Em 2000 e acho que o 8, 7 por aí, eu tinha recebido uma proposta para fazer um intercâmbio em Londres. E eu acabei não indo. Então me arrependo muito, É. muito disso também. Mas tudo bem, Se a gente gente. começar a Você tirar, tem vai um ter várias arrependimento? coisas. Nós vamos hoje trazer uma psicóloga para falar sobre os maiores arrependimentos. Os 5 arrependimentos mais aí comentados quando se chega na terapia. A gente vai, quero saber, já vai preparando a tua mensagem, já manda pra gente, que aí na hora da pauta a gente coloca aqui no ar. Você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, 011 96586 1493 e manda qual foi o seu maior arrependimento. E a gente vai contar aqui Ai, e tentar meu te ajudar Deus. a superar isso, certo? Certo. E na nossa cozinha, hoje, na hora mais doce do nosso programa, nós vamos fazer um mini pudim de chocolate, né? Porque a gente já tem que terçar com o pé na jaca, nem que seja um pouquinho. Mas é O mini. dedinho ali na jaca, mini. né? É mini, tá bom. Então tudo bem, tá pode. valendo. Tá tudo certo. Muito bem, olha, também tem artesanato hoje? Tem artesanato, nós vamos fazer Ah. um sabonete artesanal maravilhoso, lindo e perfeito. Fica com a gente, que ontem eu fiz um milhinho, você viu? Eu vi, E eu hoje ganhei um sabonete. também. Vamos te ajudar a ganhar dinheiro também, gastando bem pouquinho. Pega e faça e venda. Bom, hoje é um dia especial, hoje é o Sim. Dia Mundial do Orgulho Autista. Hoje, né, dia 18 de junho, a gente celebra, né, esse dia. E, na verdade, ele tem como objetivo maior promover a aceitação e a valorização das pessoas autistas. Essa data, ela busca combater o preconceito e destacar a diversidade dentro do espectro autista. É um momento para a gente reconhecer as habilidades, as contribuições das pessoas autistas na nossa sociedade. E além disso, claro, né, incentivando a inclusão e o respeito às diferenças, celebrando esse dia, a gente consegue ajudar, né, a construir uma sociedade mais justa e mais empática também com o próximo. A gente sempre traz esse tema aqui no nosso programa, é super válido a gente falar, né? Eu recebo muitos feedbacks quando a gente fala sobre Sim. esse tema aqui no nosso programa, que é tão importante, muitas pessoas parabenizando a gente por se colocar também, né, no lugar do próximo com essa empatia. A gente sabe que hoje no nosso país a gente tem aí, né, um Brasil enorme, né, com milhões e milhões de pessoas, entre elas 2 milhões, né, de autistas. Então, a gente vê que é um grupo muito grande que precisa ser olhado com muito carinho, com muito respeito
E é isso que a gente faz aqui no nosso programa. Vvamos falar então sobre esse Por tema? favor, bora. Olha, a gente está recebendo aqui na nossa sala um trio maravilhoso. Está recebendo aqui a doutora Marcela, né, ela que é especialista no assunto, neuropsicóloga. Também recebendo aqui o Pedro que é palestrante também. Daqui a pouco vai contar pra gente um pouquinho do que ele apronta por aí. E também o José Augusto, que é o pai, né, do Pedro, que também vai contar como é que é o seu dia a dia, enfim, com o Pedro. Mas vamos começar a conversar com a doutora Marcela, sim, Kelly? Doutora Marcela, quais são os sinais, assim, mais comuns que a gente consegue perceber, né, de uma pessoa que tem o espectro autismo? Então, é importante dizer que essa questão do diagnóstico, ele não é único e exclusivo da infância, porque às vezes a gente fala do autismo e normalmente vem mais a questão das crianças e tudo mais, mas a gente diagnostica também em adultos. Então, o que a gente nota? Pode estar associado a uma seletividade alimentar, né, que é essa questão, às vezes, com textura, com algo que, alguns alimentos que não gosta do cheiro também. A gente pode ver também uma questão, algo relacionado à dificuldade do contato, do toque, né? A gente pode também ver essa questão, às vezes, até mesmo a dificuldade de observar o abstrato, né? Eles são mais concretos, às vezes, né? Quando a gente fala algum provérbio, alguma coisa, eles têm alguma dificuldade. Enfim, depende muito, o espectro é muito amplo, mas eles normalmente é aquela questão de se sentirem um pouco incomodados em alguns ambientes sociais. Mas aí depende, né? Tem aquelas pessoas que conseguem se relacionar de uma forma mais fácil e outras que depende, que acabam conseguindo ter mais dificuldade. Então, a gente tem que ver qual que é o perfil do autista, né? Eu sei que você, né, Pedro, é palestrante. Me conta um pouquinho do seu trabalho, como é que você palestra, quais são os temas, como é que você leva a tua história para quem te escuta. Olá, eu sou o Pedro, eu tenho 25 anos, sou autista e eu dou palestras sobre inclusão, mercado de trabalho e acessibilidade, juntamente com meu pai, Guto Maia. Ah, papai tá também aí junto, né, levando o Pedro aí pra todo canto, né? Tá junto, é parceiro, né? Isso. Papai é parceiro? Sem dúvida, sem dúvida. Meu trabalho eu sempre fui professor, né? Tenho 3 filhos mais velhos e quando o Pedro nasceu, tudo que eu sabia sobre educação, tudo que eu sabia sobre o desenvolvimento de uma criança, né? Tudo foi por água abaixo, eu tive que reaprender tudo que eu sabia sobre pedagogia. Eu sempre fui eu sou pesquisador hoje em dia, né, neurocientista e pesquisador especialmente de neurodiversidades complexas, visíveis e invisíveis, né, que é o caso de todos os transtornos. Tudo isso é um trabalho que eu faço, inclusive, junto à Fiocruz hoje em dia, né? E os últimos 30 anos têm sido dedicado a esses fatores, especialmente depois do nascimento do Pedro, que aí tudo que eu vinha desenvolvendo, né, começou a ter que ser adaptado e eu passei a aprender com ele exatamente porque há 25 anos havia pouca literatura, havia pouco conhecimento sobre o autismo, o que significava essa realidade na sociedade, então ainda havia muito desconhecimento e preconceito, né? Então, eu vim aprendendo com Pedro tudo o que eu vim desenvolver e vim depois cada vez estudar muito profundamente sobre o tema. E hoje em dia eu tô terminando a 3ª pós-graduação na Fiocruz, eu sou professor convidado da Fiocruz também. E o Pedro está sempre comigo também como assistente, né? Professor assistente nosso em todas as... desde 2015 somos signatários da Agenda 2030, então a gente vem fazendo palestras pelo Brasil todo, fomos a mais de 15 cidades do Brasil e o Pedro é uma inspiração. Pedro, você fez uma graduação em tecnologia de evento? Tô fazendo Tá fazendo? Ainda não formou? Me formo final desse ano me formo. E como é que é fazer faculdade? É muito desafiador? É muito, tanto que eu passei na prova, né? E aí eu entrei na Uninove, na Uninove, estou cursando EAD e esse ano eu me formo. Uau! No final do ano.
E foi fácil? Tá fácil? Ou não? Teve alguma dificuldade? Ou foi Não, tranquilo? tá tranquilo, de boa, Aham. de boa. Que legal. E você, por que você é palestrante? Por que você decidiu ser palestrante? Pra ser autodefensora, pra falar de mim mesmo. Eu adoro isso, passar os ensinamentos que eu sei para outras pessoas. É, né? Pai professor, não tem como, né? Já é da família, é herança, né? A gente carrega a herança, não tem jeito, com né? certeza. E doutora Marcela, me diz uma coisa, a terapia, me diz o grau assim de que ela é fundamental para quem tem o autismo. Com certeza, né? Desde a infância, todo o acompanhamento para ali o desenvolvimento da criança é muito importante nesse processo e também na fase adolescente do adulto, principalmente o profissional, que ele tem a especialidade, ele consegue direcionar com maior facilidade. Porque a gente nota que, por que eu sempre falo, às vezes chega muito paciente no meu consultório que não tem o diagnóstico. Ele chega com uma queixa de depressão, uma queixa de, às vezes, não estar tendo um bom desempenho no trabalho, está tendo dificuldades e principalmente bater metas, entregar algumas coisas, né? E aí eles começam a ter essa dificuldade e a gente vai observar que eles fizeram a terapia por um tempo, mas só que foram tratados como depressão. E após o diagnóstico do autismo, a gente vê que quando a gente trabalha depressão em paciente autista, ou algum transtorno psiquiátrico, é totalmente diferente. Então, a gente vê o quanto que a gente consegue trazer um autoconhecimento para esses pacientes a partir do processo psicoterápico. É super Então, importante super a terapia, fundamental, né? Além da terapia, quais seriam os outros exercícios, as coisas que a pessoa poderia fazer para ajudar a alimentação? Tem alguma questão aí de qualidade de vida, de lifestyle que essa pessoa precisa adotar para poder ter uma qualidade melhor no seu dia a dia? Então, indo nessa questão do adulto também, né? A gente nota que a gente tem que trabalhar, a gente trabalha na psicoterapia não só os aspectos emocionais, mas a gente também trabalha a questão das habilidades sociais, a funcionalidade, como estar funcional mais no dia a dia. E é tudo um contexto, independente de ser típico ou atípico, estar dentro do espectro ou não, a alimentação equilibrada, a questão da atividade física, né? O ter um momento de consciência consigo mesmo, tudo isso é importante. E a socialização, sem sombra de dúvida, né? Então, tem gente que fala assim, por mais que eu não faça, às vezes alguns autistas não fazem questão da socialização, mas é importante ter esse processo também, pensando no desenvolvimento do nosso cérebro, de toda a questão comportamental. Pedro, quais são os seus melhores amigos? Você tem aí alguns bons amigos que você pode levar com você para onde você for? Quem são os seus melhores amigos? Minha família, que eu amo, e só. Sua família são seus melhores amigos. Mesmo. Você, por exemplo, você chegou a ter dificuldade em fazer esses amigos, Pedro? Se você quiser falar alguns também, eu pergunto para os dois aí. Tem alguma dificuldade de fazer amigos? O que é difícil no autismo é os códigos para se relacionar. Porque eles não têm aquela coisa da competição. Coisa de competir, sabe? De querer mais, ganhar, perder. Não tem isso dentro do espectro autista. Entendi. Fala um pouquinho, Augusto, por exemplo, para quem, hoje o Pedro está nessa formação acadêmica, você como professor. A gente sabe que a escola, ela inclui hoje, né? Mas e as graduações? Como é que está isso? Porque o Pedro falou que faz EAD. Me fala um pouquinho você dessa visão. Então, a escola é um pedagógica. fator bastante delicado, porque a pessoa, quando é criança, com autismo especialmente, outras neurodiversidades, né, intelectuais, ela tem bastante, atualmente, tem bastante apelo de atividades na escola, atividades de lazer, atividades em todos os níveis. Conforme vai avançando na idade, isso vai diminuindo, é um funil. Então, quando se torna adulto, ele começa a ter muito menos oferta de estudo, de trabalho. Então, começa a haver assim, um dilema e um drama muito grande nas famílias. Nós somos terapeutas também de família, né? Nós atendemos famílias exatamente porque a pessoa com autismo ou a pessoa com a deficiência intelectual,
ela não é necessariamente o foco do maior problema, é um contexto. Então, nós trabalhamos muito a família, porque você trabalhando a família, há muito mais aceitação, entendimento, compreensão, e aí, quando ele se torna adulto, ele já está encaminhado para uma adaptação melhor para a convivência como uma pessoa adulta e saber que ele vai ter frustrações muito grandes no sentido de trabalho, no sentido da escola. Então, tudo terá que haver uma adaptação melhor. Então, é a fase onde começa assim, a grande, mais foco de depressão, inclusive, né? Os adultos começam a ficar muito deprimidos a partir passou da adolescência, né? Primeiro tem um grande choque na adolescência, esse é um momento de transição onde o Pedro ficou 1 ano e meio surtado, assim, fora do ar, realmente foi 1 ano e meio muito sofrido, né, para a família. E depois ele foi sendo resgatado, tal, mas quando se torna adulto, aí isso gera uma grande frustração, porque ele não consegue ter os relacionamentos naturais de namoro, os códigos de mercado de trabalho, né? O capacitismo é estrutural na nossa sociedade, né? A nossa sociedade tem uma estrutura que não favorece essas pessoas, né? Então, tudo isso é uma forma da gente ir transformando para fazer com que eles sofram menos, porque os graus do autismo, grau 1, grau 2 e grau 3 de suporte, também tem muitas diferenciações nesse sentido. Muitas nuances, Nuances, né? E isso engana e confunde demais. E, por outro lado, o Pedro, por exemplo, que é grau 1, são pessoas que estão mais próximas, inclusive, da autoagressão, né? Suicídio. Então, são pessoas que aparentemente têm mais compreensão, mas são as que mais sofrem, né, emocionalmente também. Então, são fatores muito delicados que a gente vai avançando, né, nessas condições todas, com muita pesquisa, muito estudo. A aceitação e a informação qualificada é fundamental. Então, é o que a gente vem fazendo, o nosso trabalho tem muito essa função de levar informação adequada, qualificada, e cada autista é único também, né? Como todo ser humano, mas o autismo ele é muito diversificado, então tudo isso confunde demais as pessoas, né? Pedro, quando você vai palestrar, qual que é a sensação que você sente? A sensação ela é muito boa, de passar algo melhor para as outras pessoas. Você se sente importante quando você está ali falando para as pessoas? Sim, eu me sinto importante, me sinto útil. Útil. É muito importante, né? Esse trabalho. É assim, né, Marcela? A gente vê que o pai também, a família tem um papel fundamental. Sim, E normalmente, complementando também o que, né, foi dito, a questão que as empresas, o mercado de trabalho não está tão aberto, mas eles estão fazendo um movimento de como adaptar melhor, como, né, principalmente essa questão do trabalho um pouco híbrido, essa questão de algumas salas sensoriais. Então, a gente vê que algumas empresas estão contando com o apoio de profissionais para ver como lidar também com os trabalhadores que estão dentro do espectro, enfim, e que da neurodiversidade como um todo, não só o autismo. E eu vejo o quanto eles estão aptos a querer ouvir também, né? Estar com esse pessoal. Normalmente, você precisa trabalhar presencial toda semana. Eles podem trabalhar 8 dias ao mês presencial. Né? Dependendo, eles diminuem também. Não tão, como eu tenho bastante pacientes que estão ali no mercado de trabalho, a gente vai fazendo adaptação de acordo com cada um. Então, as salas, que são salas que eles deixam, né, para quando tem muito estímulo sensorial, às vezes eles têm essa questão do barulho, enfim, eles conseguem entrar numa sala ali que eles estão adaptando para poder se sentirem melhor, mais seguros. E as pessoas estão assim mais abertas assim a não achar que, como eu disse, independente do nível de suporte, né, a gente tem que entender que o espectro ele é muito amplo.
né? O autismo não é somente aquelas pessoas que têm uma deficiência intelectual, que não conseguem se comunicar, né? Nós vemos pelo Pedro, comunicativo, gosta de falar a respeito, né, Pedro? Palestrante, de todo, olha só, gosta de falar a respeito da sua história de vida, motivar, e isso é muito importante, porque as pessoas se identificam. Não é? E essas pessoas se identificam com a história e aí isso que vai motivando cada dia mais as pessoas falarem disso e evitar, como foi dito, esse quadro de depressão que normalmente a gente nota muito. Então, assim, eu acho que é válido muito trabalho. Parabéns pelo trabalho que você faz, né, Pedro? Quais são os principais cuidados e estratégias, né, que a família precisa ter, né, com quem tem autismo? Então, eu acho que o primeiro ponto é não negligenciar e tentar se adaptar, tentar buscar orientações. Então, assim, qual é o perfil desse autista? Qual é a adaptação melhor que ele tem a respeito de todo o processo? Então, eles têm o melhor potencial com essas atividades, então vamos sugerir. Então, eu acho que quando a família está presente, ele sente muito mais o apoio, ele sente muito mais a segurança de estar ali fazendo alguma coisa, um trabalho, um estudo ou algo do tipo. Mas a gente tem que entender que às vezes nem todo mundo está aberto ao diagnóstico. E eu acho que assim é tão incrível as pessoas que acabam, que têm o diagnóstico e começam a entender e ter o suporte da família e começam a ter uma grandiosidade assim de desempenho que a gente vê, né? A gente vê assim pelo Pedro. Eu acredito que mudou muito a sua vida depois de, né, Pedro, que você começou a falar a respeito do seu histórico, né? Com certeza. Como que você se sente assim em relação... Eu me sinto muito bem quisto. Ah lá, tá vendo? Então é essa motivação de realmente buscar sempre, e a família tem que ser esse suporte. Então assim, identificar as potencialidades e as dificuldades é o primordial. E ser esse suporte, acolher e entender que, como nós, qualquer ser humano, a gente tem as potencialidades e as dificuldades, a gente precisa ser mais apto e mais acolhedor. A empatia que você começou falando. Não, com certeza, né? Acho que é isso. E como família, né, Augusto? Acho que pai, mãe, enfim, os irmãos, as pessoas que estão próximas, elas são, assim, fundamentais para poder, ou você levanta a pessoa, ou você derruba ela de vez. Isso independente se ela tiver alguma questão ou não. Isso no geral, né, a gente vê. Sem dúvida. Como é que você olhou para o Pedro e falou, Pedro, vamos comigo, agora você vai que você está pronto, você tá, né, vamos comigo para a gente palestrar, falar sobre isso. Eu tive, assim, alguns privilégios na vida, no sentido de já, quando o Pedro nasceu, eu já tinha 47 anos, então eu já tinha uma experiência de vida com 3 filhos adultos de altas habilidades. Eu tinha experiência como professor, uma pessoa realizada como professor. Eu fui músico profissional, 54 anos, então eu trabalho com humor também, então tudo isso ajudou demais. Quando o Pedro nasceu, que eu senti que dali para frente a minha vida seria diferente, porque o Pedro nasceu bem comprometido, ele não tinha tônus, ele não mamou, ele não engatinhou, ele não enxergava. Ele tem 70% de visão só, ele não ouvia, ele fez operação de dreno e tal. Então, era uma pessoa que tinha um comprometimento. Nós passamos 12 anos peregrinando por especialistas, né, para saber até o momento dele conseguir ter o diagnóstico. Então, isso é muito cruel para qualquer família. Com certeza. Não é? Então, isso tudo foi muito doloroso, esse processo, porém muito... Eu aprendi demais com isso, né? Eu já sempre trabalhei com pesquisa, eu sempre trabalhei, então foi a hora onde eu pude me envolver de corpo e alma para descobrir qual era o processo mental, cerebral que vinha acontecendo que pudesse dar algum tipo de resultado, embora o que eu tinha muito claramente é que ele podia não andar, ele podia não falar, ele podia não ter intelecção, cognição, ele podia não ter nenhum tipo de retorno, mas ele seria amado. Ele seria amado. Isso era, assim, foi uma... Então, todos os dias a gente, inclusive, fala para as famílias isso que a gente faz. Eu dou um copo de água na hora de dormir, falo, eu te amo, boa noite, bons sonhos. E de manhã eu dou um copo d'água e falo, esse dia vai ser lindo, bom dia. Isso é sagrado. 25 anos a gente faz isso rotineiramente. E isso resulta
Quando eu falo isso para as famílias, quando falamos para as famílias, né, as famílias se surpreendem de ser uma coisa tão simples, e é tão simples. O que acontece é que quando você tem um filho com deficiência, o seu olhar para com ele não é o mesmo do olhar para os outros filhos brilhantes. É natural isso, nem é culpa propriamente, mas quando você olha para um filho com deficiência, ele percebe o seu olhar de acusação, de culpa, de pena, não é? Então isso tudo vai criando nele uma dificuldade de ele se sentir pertencente ao mundo. E quando você começa a dar amor sincero para essa pessoa, para essa figura, o que é muito difícil, você começa a ver que ele começa a reagir e começa a ter uma autoestima cada vez mais preservada no sentido de desenvolvimento. E o Pedro começou a ter tudo com um certo atraso, mas ele foi acompanhando todos os movimentos e tal. Só que eu ficava muito ligado e pensando naqueles pais que estavam conosco naqueles dias que nós ficamos com o bebê no colo, né? Muitos com paralisia cerebral, muitos com outras deficiências bem mais comprometedoras, né? Então, eu sempre lembro deles, eu sei que eles estão com os filhos deles com 25 anos, e é isso que me motiva a cada vez mais estar falando para eles. Então, a gente tem essas famílias todas que nós atendemos, né, que têm filhos de todos os tipos de deficiências, né, e nós trabalhamos demais a família nesse sentido. Então, o Pedro acaba sendo uma luz para essas pessoas, porque ele é a inspiração no sentido de olhar e falar, puxa, eu tenho um filho de 10 anos com autismo, com deficiência limitante, ele pode ter 25 e ser um Pedro também, né? Então, a nossa grande inspiração é essa, e o Pedro é uma luz na nossa vida, obviamente, né? E na luz de todo mundo. Já pode pôr o nome artístico, Pedro Luz. Aí, ó, já pode ter o nome já para fazer suas palestras, né? É muito brilhante, assim, ver esse relacionamento que a gente percebe, né, no olho do Pedro, a gente percebe no sorriso, que ele se sente realmente amado, né, Pedro? Hoje você consegue se sentir pertencente mesmo? Totalmente. Eu me sinto amado e o suporte é tudo. O suporte que os pais dão para a pessoa com deficiência, seja ela qual for, é tudo. Qual o seu maior sonho, Pedro? Meu maior sonho é, em primeira mão, fazer o meu TCC, denominado Quebrando Paradigmas. Vai ser voltado para esse tema do autismo? Quebrando Paradigmas, a dignidade dos afegãos no Brasil. Ah, uau! Que interessante. Meu sonho é quebrar paradigmas. Meu sonho é quebrar paradigmas. Muito Então, legal. eu quero fazer esse TCC, estou terminando tecnólogo de eventos, esse ano me formo na faculdade de tecnólogo de eventos, final do ano, e eu quero fazer esse TCC junto com meu pai. O papai vai ajudar, né? Meu pai vai ajudar, vai ser com certeza. Essa mão aí, uau, né? Com certeza. Super inspiradora essa história. Demais. E a gente vê, né, Marcela, como as coisas elas podem ter dois caminhos na vida da gente, né? Como terapeuta, como psicóloga, neuropsicóloga, a gente pode escolher, né? Ver as situações, a gente estava até falando disso há um pouquinho, acho que serve pra gente. Ver as situações difíceis da nossa vida e a gente falar, eu vou fazer dessa situação difícil uma coisa para inspirar pessoas, ou eu vou fazer dessa situação difícil uma coisa para me afundar no fundo do poço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está assistindo a gente, está passando por uma situação talvez parecida, ou até com uma outra questão de saúde, e que está sem saber o que fazer. A terapia é fundamental nesse momento? Com certeza, sim. Eu digo que tudo na vida é um aprendizado. E se a gente evita os aprendizados, as dificuldades, a gente acaba não crescendo e evoluindo. Eu sempre, todo processo que eu faço com os meus pacientes, eu sempre ouço da seguinte maneira: é gratificante o quanto eu evoluí e todo o processo de dificuldade que eu passei, eu sei que hoje me fez crescer e me fez enfrentar o que eu estou enfrentando hoje de uma forma muito mais resistente, mais forte, né?
Então, eu acho que o processo psicoterápico, ele dá esse suporte. Então, se está com alguma dificuldade, se está vendo que não está sabendo muito como lidar com as questões, não tem problema algum. O processo psicoterápico, ele é para realmente ser uma luz. A gente não fala nada, não é o profissional que vai te dar a resposta. A resposta está em si. Então, normalmente, quando a gente faz esse processo, vem de dentro, sabe? A pessoa começa a olhar isso de uma forma interna. E trazendo o gancho para essa questão do autismo e da questão do apoio da família, a gente vê o quanto que quando a pessoa se permite entrar nesse autoconhecimento e quando vê que as dificuldades foram para mostrar e ser exemplo para outras pessoas, como eu acredito que o Pedro seja, acaba e é sendo esse exemplo que ele vai motivar cada vez as pessoas a buscarem esse autoconhecimento e a identificar que, por mais que seja diferente ou o que acredita que seja, a gente precisa ter esse olhar mais profundo e não deixar achar que a vida é sempre mil maravilhas. Então, tudo é um processo. Não é verdade? A gente teria mais coisas para falar aqui. Eu tinha já algumas outras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas eu queria só fazer uma última pergunta para o Augusto. Como a família, nesse momento, pode se ajudar entre ela, né? Como é que foi para você esse processo? Você também foi para terapia? Você também precisou desse auxílio? Porque a gente sempre olha muito para a pessoa com deficiência, mas e quem cuida dessa pessoa? Exato. Esse é um grande dilema e é o grande nó das famílias, né? Inclusive, fazendo um trabalho de pesquisa com muitas famílias nesse sentido, exatamente a pergunta principal que a gente está colocando é o que vai ser dele quando eu morrer, o que vai ser dele ou dela quando eu crescer. Porque tem os dois fatores, né? Quando as famílias têm o dilema muito grande, o que vai ser dessa pessoa depois que eu não estiver aqui, e é necessário pensar nisso. Quando a pessoa cresce também, quando eles crescem, também tem vários outros fatores para os pais, que é os que conseguem alguma independência. O ninho vazio, nesses casos, é muito mais complicado, muito mais delicado, né? Então, as famílias têm que ter um trabalho, um tratamento. A terapia ela é fundamental sempre será, porque os irmãos são invisíveis, os irmãos das pessoas com deficiência são invisíveis, os parentes todos que convivem, eles têm que ter a responsabilidade de saber que aquela pessoa precisa de apoio de todos. Então, acaba sendo difícil para a família trabalhar com essa realidade de ter uma pessoa que se destaca, num certo sentido, não é? E poder estar todos sendo felizes, né? Então, é uma coisa bastante... O que acontece, invariavelmente, é que todos crescem, todos aprendem e todos se enriquecem quando são dignos. Então, a honestidade intelectual é fundamental quando a gente tem um filho com deficiência. A gente tendo relações ético-afetivas, relações ético-afetivas e tendo uma honestidade intelectual para conosco mesmo, a gente acaba aí sim fazendo com que eles sejam felizes. Nós também seremos cada vez mais, porque a gente vai se autoconhecer, vai ver que a gente precisa aprender muito mais para trabalhar com eles, e não o contrário. Não é? Eu não tenho que fazer com que ele aprenda o que nós sabemos, eu tenho que aprender o que ele sabe, ele me ensina para eu poder conviver com ele bem e ele ser feliz e nos deixar felizes. Esse é um fato. E as pessoas, às vezes, distorcem isso por falta, inclusive, de conhecimento. Então, isso é importante a gente deixar cada vez mais claro, né? A importância que essas pessoas têm no mundo, sabe? Para tornar o mundo cada vez melhor. E eu gostaria de completar o que o Augusto falou, fazendo gancho com o objetivo e o propósito também de vida do Pedro, é que se às vezes você observa que você não tem apoio da família ou do mercado de trabalho ou das pessoas à sua volta, o importante busque esse apoio em si,
acredite no seu potencial, que independente de diagnóstico, se você acreditar em você ao redor, quebrar esses paradigmas, como o Pedro fala, você vai conseguir mostrar para as pessoas que não existe diagnóstico, não existe dificuldades, que você consegue ser o seu melhor sendo você mesmo. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com vocês. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Estou muito feliz de estar aqui, adorei. A gente Nós também É uma estamos. inspiração, adoro ser filmado, enfim, adoro. Legal. Então, qual que é as suas redes sociais pra gente ver você? Pedro Rosengarten Baptista. Pedro Rosengarten. Olha, a gente é quase parente, porque eu sou baptistão. A gente eu tá sou quase Pedro ali. Rosengarten Você, Baptista. Baptista. Você é sem o O, né? Então eu sou com O, você é sem o O. Legal. Então sigam o Pedro nas redes sociais, acompanhe também o trabalho dele como palestrante. Doutora, eu também quero te agradecer, quero que você passe os Obrigada. contatos pra gente. Isso, o meu é Marcela com 2L, Bianca Neuro, né? E tenho da clínica que é Instituto Cérebro e agora uma clínica social também para auxílio diagnóstico para quem não tem renda, que fica aí com dificuldade. Instituto 20 vai vir para ajudar a gente a quebrar esses tabus. Muito bom. Muito Augusto bom, também muito pode bem. passar as suas Pois redes não, sociais, por favor. é Guto Maia Baptista, o Instagram. Nós somos fundadores da primeira escola do pensamento fora do padrão, então quero mandar um grande beijo para os nossos alunos, nossos pacientes, famílias todas que nos acompanham e nos dão essa alegria diária, inclusive. Muito obrigado. Muito bom. E obrigado pelo Gente, espaço. obrigada. Eu só fiquei Muito triste obrigada, porque eu não viu? ganhei um tênis desse igual de vocês. São que iguais. Eu adorei. A gente ganhou do como que chama? Da Altist. É uma marca de Que tênis deu pra, faz. deu que... Eu amei, achei nos Do super Romeri, presenteou. legal. nos presenteou junto com o Marcos Mion. Então a gente, legal! o Marcos Mion ganhou e a gente também ganhou. Você tá chique, É. hein? Olha, Do eu vou Romerito, falar. é do artista Romerito, você conhece? Ah, O Romerito é um Romerito, artista uau, plástico. que Artista legal. plástico que Ah, faz sim. esses desenhos para Desenhos pessoas que com eles fizeram com as deficiência. cores, personalizado. né? Personalizadas Personalizado. das cores do espectro Muito autista. bom. Muito legal.